A paz do Senhor a todos. Hoje o mundo está vivendo uma profecia messiânica. Jesus diz: haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Está lá em Lucas 24, do 6 ao 8. O mundo, está vivendo já uma grande aflição. Há muitas guerras, que estão acontecendo uma atrás da outra. Então as coisas estão ficando muito difíceis, Estamos encaminhando já para uma outra guerra mundial, Vamos dizer, a terceira guerra mundial. Lá em Lucas 24, 6 diz assim: Eu vireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. No 7, portanto, levantarão nação contra nação, reino contra reino. No 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, nós estamos vivendo só o princípio das dores. Imagina como é que vai ser lá para frente ainda, Imagina como vai ser a geração dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos. A coisa vai estar se estreitando cada vez mais. Lá em Lucas 24, 6, Jesus adverte seus discípulos sobre as guerras e rumores de guerras, alertando que esses eventos são inevitáveis e farão parte do tempo que procede da sua volta, mas que não devem ser interpretadas como o fim de tudo. Então Jesus está dizendo isso, mas ele não está dizendo que é o fim de tudo. Ainda vai muitas coisas para acontecer ainda, Ainda tem que vir o anticristo, tem que vir o final dos tempos ainda, que antes do final dos tempos ainda tem a volta de Jesus, o milênio, Então vai haver muitos acontecimentos ainda que estão indo para vir, inclusive o arrebatamento, que nem começou ainda, Na Bíblia se refere a esse acontecimento como conflitos em larga escala entre grupos de pessoas, estados e nações. Os discursos no Monte das Oliveiras, o discurso que Jesus fez no Monte das Oliveiras, registrado no livro de Mateus, ele descreve como será o mundo no final dos tempos, incluindo sinais que devem ser observados, e aconselha a igreja sobre como se comportar. Um dos sinais são os rumores de guerra, Um desses sinais são os rumores de guerra, sobre os quais Jesus fala no início do discurso. São sobre o quê? Esses acontecimentos, Sobre as guerras que estão acontecendo hoje. Alguns estudiosos da palavra interpretam em Mateus 24, 6, como sinal de que as guerras e rumores de guerras estão acontecendo e são um sinal de que Jesus pode retornar a qualquer momento. Neste contexto, fica claro que essas guerras aumentarão à medida que o retorno de Jesus se aproxima. Então, veja bem, Jesus está vindo buscar a igreja. Então, ele está vindo buscar a igreja. Então, já está vendo aí, as nações estão se juntando umas contra as outras para fazer aquilo que já foi determinado na Bíblia. Isso não é porque está acontecendo hoje, mas isso Deus já declarou na Bíblia, através da palavra de Jesus Cristo. A Bíblia, tendo as diferenças entre conflitos pontuais e pequenos conflitos no Velho Testamento, onde Israel se envolve em conflitos pequenos e grandes, e eles são diferenciados. Jesus não está propriamente afirmando que a guerra anuncia o fim dos tempos, mas que após ele, ter dito essas palavras, pode observar que a guerra não é o fim para sempre, Pois não é para sempre. Houve guerras no mundo e haverá até o fim. Então, desde o começo que Jesus veio, houve muitas guerras ainda, Muitas guerras já se fizeram por causa de religião, por causa de pessoas querer dominar outros países, querer mais terras, Então isso sempre já acontecia antes de Jesus, e mesmo depois de Jesus também foi se intensificando até ficar os dias de hoje. Em nossa época teve duas grandes guerras, Temos a Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra,
foi esse conflito bélico e global concentrado na Europa, que começou em 28 de 7 de 1914 e durou até 11 de 1918. Essa guerra se estendeu desde a Europa, o Oriente Médio, norte da África e Ásia. A Segunda Guerra Mundial começou entre 1939 e foi até 1945. O conflito resultou numa morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Veja que foi uma guerra brutal, né? O estopim para a deflagração dessa guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães, em 1º de setembro de 1939. Ela começou em 1939, onde foi desencadeada por uma confirmação dos fatos, incluindo a expansão, né, da Alemanha. A Alemanha queria ter mais terras, né, a Alemanha nazista. O Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, é o fracasso, né, da Liga das Nações em manter a paz. Quer dizer, eles fracassaram em manter a paz. A Alemanha, liderada por Adolf Hitler, buscava criar na Europa, né, um espaço vital no leste europeu, e resultou-se na invasão e conquistas, né? Então ele conquistou várias nações na Europa ali, né? O nazismo na Alemanha, né? Teve o fascismo na Itália e o militarismo do Japão contribuíram para a criação de um ambiente propício à guerra, à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a mais mortífera da história, sendo considerada a pior guerra já ocorrida, né, e era letal para milhares de pessoas em todo o continente. Então, essa foi uma guerra que morreu muitas pessoas. As estatísticas dizem de 60 a 70 milhões, mas muitos acreditam que passaram de 85 milhões de pessoas que foram mortas nesse conflito. Hoje, esse conflito está encaminhando para uma terceira guerra mundial, né? Analisando a situação atual, esse conflito está se estendendo pelo mundo todo. Então, hoje que está? O conflito está ali naquela região entre, né, o Oriente Médio, entre ali também, ali naquela região na Europa, né? Está tudo ali na Ucrânia, né? Na Rússia, na China. Então, o negócio está complicando cada vez mais. Então veja bem que esses conflitos atuais estão sendo desencadeados por conflitos religiosos, né, que lá em Israel, territoriais, né, para a Rússia, né, e por poder sobre outras nações, ali a China, né, os grandes. Então o conflito está se estendendo. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia começou quando a Ucrânia, né, ali a Ucrânia perdeu, né, a Rússia invadiu a Crimeia em 2014 e perdeu seu território. E que a Rússia tomou posse daquele território até os dias de hoje, por ser um ponto estratégico ali, né, no Mar Negro. Em 2022, a Rússia começou a invadir a Ucrânia para anexar seu território. Em outro conflito persistia até hoje, esse conflito persiste até hoje, que a Rússia quer anexar a Ucrânia como território dela, que foi no passado, né? Mas eles foi perdido, teve muitos países aí que tiveram a independência, né? Como a Ucrânia, a independência da Rússia, e agora está querendo tomar tudo de volta, envolvendo várias nações, atingindo a Ucrânia, né? Contra a Rússia. Então veja bem, está envolvendo muitas nações ali, né? Muitas nações, alguns estão apoiando a Ucrânia e outros estão apoiando a Rússia. Então isso é muito, muito difícil, né? Então tem muitos aliados, né, que estão apoiando ali a Ucrânia, né? Inclusive os Estados Unidos, né? E a Europa também está apoiando ali toda aquela concentração, e a Rússia ali está sendo
né, apoiado ali pela Coreia do Norte e pela China. Aí esse conflito aí está tendo já 3 anos, né, já está se encaminhando para 3 anos. Né? Veja quantas pessoas já morreram ali. Diz que só ali na Rússia já foram 1 milhão de pessoas e na Ucrânia foram 400 mil pessoas. Então são 1 milhão e 400 mil pessoas que já perderam a vida nessa guerra, né? E agora também tem o conflito de Israel e o Hamas, ali na faixa de Gaza, né? Continuou, o conflito começou em 9 de novembro de 2023, após o ataque surpresa do Hamas em Israel, matando 1.200 pessoas e sequestrando 251 reféns. Essa guerra persiste até hoje, motivado por caráter religioso envolvendo outras nações que entraram nesse conflito. O Líbano, através dos extremistas, né, do grupo Hamas, Hezbollah, aliás, né, começaram também a bombardear né, Israel, apoiado pelo Irã, e esse conflito passa a ser um novo patamar, onde Israel agora tem 2 inimigos. Para isso, né, atualmente, há um outro grupo, né, combatendo também ali outros extremistas, que lá são os Houthis, situados no Iêmen, que estão ali também bombardeando também Israel, e não só bombardeando Israel, como todos os aliados de Israel que passam ali pelo Mar Vermelho, né, estão bombardeando. Então você vê que teve que ter uma intervenção dos Estados Unidos para então poder parar com esse bombardeio do Houthis, né, que estão ali bombardeando os navios cargueiros, que não tem nada a ver com o conflito, mas eles querem deflagrar uma grande guerra ali também, né? E também estão apoiados pelo Irã. Então veja bem que a coisa está se estreitando. E os Estados Unidos estão começando a bombardear o Iêmen agora. Então agora virou um conflito muito maior. Né? No conflito de Iêmen, os Estados Unidos começou então agora a usar a sua marinha, sua aeronáutica, né? E seu exército para as rebeliões do Iêmen, para cessar essas rebeliões ali, né? E eles estão ali bombardeando todas as cidades que têm, né, sob o domínio dos Houthis, né? E porque o Irã é o que está, né, fornecendo armamento, né, tanto para os rebeldes do Hamas, como do Hezbollah, do Iêmen e outros rebeldes ainda também, outros rebeldes que estão aí, né, novamente aí envolvidos nesse conflito. E hoje a Europa e os Estados Unidos também estão envolvidos também nesse conflito também, porque ali está atingindo toda aquela região. E ali o negócio pode partir para uma coisa pior, né? Pode ter ali sair uma coisa pior ainda. Mas também, sem contar lá, aqui também, né, na América do Sul, há outros conflitos, né, na América do Sul, onde o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né, lá em 2024, que pronunciou na rede nacional, lá em 3/4/2024, incorporando Esequibo como estado da Venezuela, região que era rica em petróleo e outros minerais, atualmente controlada pela Guiana, sendo alvo de disputas com Nicolás Maduro, né? Essa promulgação é um episódio mais recente de um escalonamento envolvendo o Brasil e a Guiana, onde eles estão reforçando as suas fronteiras, né, para que não sejam ali pegos de surpresa, né? Porque veja que o Maduro, ele está ligado com o Irã, ligado com a Rússia, com a China, então veja que ali são todos países comunistas, né? Então eles estão ali ligados juntos. Imagina ali se até um confronto naquela região, né? Nesse ano aqui, em 2025, os Estados Unidos enviou reforços e instaurou bases militares, né, na Guiana para
parar a entrada do exército venezuelano, que quer invadir a Guiana, somando um novo conflito para uma escalada em uma nova guerra mundial. Veja, as coisas estão aumentando. Vem também contra a Coreia do Norte, né? Sem contar, né, a Coreia do Norte que está ameaçando aquela região, né? Ali naquela região eles estão querendo ameaçar a Coreia do Sul, né? Estão ameaçando a Coreia do Sul e a China, lançando mísseis sobre o território aéreo, né, desses dois países, né? Mísseis que podem ter bombas atômicas, né? Porque a Coreia do Norte tem várias bombas atômicas também, né? E também a China, que quer anexar, né, outros territórios, invadindo até a costa marítima das Filipinas, né? Querendo tomar toda aquela região ali, querendo ameaçar toda aquela região. E outro novo conflito que começou esses dias, né, entre a Índia e o Paquistão, que os dois são duas potências nucleares. Começou a guerra ali entre os dois. Imagina o que pode acontecer, né? As pessoas falam que ter armamento nuclear é para se defender, mas com certeza um vai apertar o botão. Quando a coisa ficar difícil, um vai apertar o botão. Aí vai deflagrar uma grande guerra nuclear que vai devastar o mundo. Vai ficar poucos sobreviventes, né? Porque uma guerra nuclear, ela mata milhões de pessoas só com uma bomba, como teve lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki, quando os Estados Unidos jogou duas bombas atômicas naquele local, né? E eram pequenas, que as de hoje são muito maiores, muito mais potentes, né? Imagina a devastação que vai estar, porque aí entra todos os países, entra o mundo inteiro. O mundo inteiro vai entrar nesse conflito, porque um vai atacar o outro. Então aí vai ser o começo de uma quase aniquilação de todo o ser humano, né? Vai ser aniquilado, todo ser humano vai ser aniquilado. Então você vê quase tudo, vai ser uma guerra terrível. Nesse cenário de conflitos ideológicos, religiosos e territoriais, está um estopim para que, só falta o quê? Só um estopim para que a terceira guerra mundial aconteça. Além das guerras serem um mal, né? Há também muitas calamidades mais específicas que a Bíblia deixa claro que acontecerão antes da vinda de Jesus. Mas isso é um novo tema, né? Que nós vamos falar depois. Então, outras as catástrofes climáticas, né, que estão acontecendo. As profecias, tem duas profecias aqui no Velho Testamento. 2 Crônicas 15:6 diz assim: porque gente grande, né, gente contra gente, e cidades contra cidades, desapregarão, porque Deus os conturbará com toda angústia. Descrito em Mateus também lá, 24:7, como já falamos, né? Então você vê que vai ter muitas cidades aí, né, que vão ser despedaçadas, né? Vão ser despedaçadas aí. É o que está acontecendo. Já lá em Crônicas já estava dizendo isso. E Ageu também, Ageu 2:7, na parte A, farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado? Jesus Cristo, né? Então vai fazer tremer todas as nações. É o que está acontecendo. As guerras de hoje fazem parte de um anúncio do final dos tempos, embora a segunda vinda de Jesus possa estar distante ou pode estar perto. Você sabe? Jesus disse que ninguém sabe, só Deus sabe, né? Nem ele sabe. Quer dizer, hoje ele deve saber que ele está lá no céu com Deus, né? Mas a Bíblia encoraja os crentes a estarem prontos a desafiar os descrentes e se preocuparem a buscarem um relacionamento com Jesus Cristo, porque ele retornará. Então nós temos que estar preocupados com os descrentes, né? E falar da palavra, porque eles possam também ouvir que Jesus vai vir buscar. Mas para isso tem que ter
algumas coisas, como já fiz em vários vídeos, né? Quais vai ser os que vão ser salvos, né? Então, irmãos, a coisa não está fácil, não. Está ficando cada dia pior. As guerras estão se multiplicando muito rapidamente, né? Povos contra povos aí, né? Nação contra nação. E isso já está acontecendo, é o que Jesus prediz, né? Haverá guerras e rumores de guerras. Quer dizer, rumores de guerra já acabou. Agora é só guerra mesmo. Em vez de ficarem obcecados com o fim dos dias, discutindo sobre qual interpretação dos eventos do fim dos tempos está correto, ou outros ignorando tudo isso completamente, os cristãos devem se lembrar diariamente de que seu Salvador pode retornar a qualquer momento. Uma pergunta para você. Será que você está preparado? Termino com essa frase. Será que você está preparado para o que está acontecendo? Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo hoje em dia. São as profecias que estão no Velho Testamento e depois descrita por Jesus Cristo, que tudo isso vai ser visto, vai ter que acontecer. Então, isso não é porque o mundo está se deteriorando, não, é porque é descrito na Bíblia. Deus já previu isso daí. E Jesus Cristo veio e nos avisou. Mas ele deu o escape. O escape é Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu likezinho aí, né? Seu joinha. E você compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever e visualize, né? Visualize os vídeos, porque há muita coisa que já falei há muito tempo. Então esse já é o vídeo já de 309 vídeos já, né, que eu estou postando. Então, veja lá no playlist do meu canal e veja os assuntos que mais te interessam e veja todo o que está escrito nos vários versículos que estão em cada assunto diferente ali. Deus abençoe a todos, até uma próxima.